Vamos então falar sobre, antes de falar de Anubis, vamos falar sobre o conceito de divindade, né? Neter, Netiru. Bom, comecemos com o que Heródoto, né, fala sobre os antigos egípcios. Que eles eram, ele fala que eles eram escrupulosos, além de toda matéria, toda medida em matéria de religião. E o que isso significa? O que é religião? O que são deuses? Né? Então, antes de falar de Ampu, a gente tem que entender o que é o Neter, né? Senão de nada adianta. Muita gente tem falado no grupo, nas lives, nos textos, né, nas produções, nos artigos. No meu livro, em particular, que eu destaco também, um capítulo só para isso, só para falar sobre, né, o conceito, sobre o que significa Neter, Netiru, Neteret. Né? Então, vamos para a sua base etimológica, certo? O significado original, Netiru é plural de Neter, tá? E Neter significa princípio. Ponto. Como assim princípio? Ele pode ser feminino ou masculino, porque já estamos trabalhando com a ideia de dualidade. Tá? Tem um egiptólogo, o Burgett, que ele traduz Neter como poder operativo ou força. Né? Ele fala isso pela ideia de capacidade de criar, de produzir, de renovar a vida, né? A vida no sentido de que é o Ankh. Né? Então, ou melhor, a vertente e outras, né, que são as maiorias, vão defender que a tradução de Nietzsche para Deus não está muito correta, já que a palavra Deus, o deuses, né, ela tem origens de outros significados, que não vou entrar aqui nessa questão hoje, quem sabe talvez para uma próxima live ou próximo curso. O problema com a palavra deuses é que pela influência grega, que eles sempre costumam, humanizar as divindades, é que se criou essa forma de externalização na figura de um ente, né? Uma entidade separada da natureza, que como se fosse um espírito individual, né? Na ideia de deuses. E se formos ver bem, até a ideia de Deus, né? Desse Deus cristão, teve uma origem por causa dessa própria humanização que foi feita, né? As pessoas elas não entendem Deus como um todo, ou Deus como natureza, ou etc. Até tem correntes filosóficas, né, não religiosas, que entendem, eu esqueci o nome agora, naturalismo, algo assim, que vê a natureza como uma entidade viva, etc. Né? Mas a maioria das pessoas não pensam dessa forma, sempre pensam Deus ou divindade como um ente externo. Né? Então, voltando a essa concepção de divindade, que é um termo diferente, né? Tanto nas tradições africanas quanto nas ameríndias, por exemplo. Esse conceito de força e potência, aqui vou estar citando também, por exemplo, o trabalho da Gisele Marques, tá? Que é uma professora, fez doutorado num trabalho sobre Maat, que ela dá um significado, inclusive eu estava assistindo um podcast, e ela aborda, ela não usa deuses, ela usa potências, e né, corroborando com o Brunch. Então, nesse sentido, é mais ligado a forças da natureza, né? Que se relaciona mais com essa ideia de poder, né? Que é natural, universal e transcendente. Então, aí já temos praticamente um diferencial, né? Diferente da concepção de divindade dos grupos indo-europeus, né? Que ficam reforçando essas capacidades humanas e que, na verdade, mais se aplicam a nós, mortais, né? Talvez, e até por isso que, por causa dessa visão e interação, que eles são vistos também como uma forma de semideuses, né? De heróis imortais, etc. E mais, né? Na maioria das culturas antigas, não se condiciona os aspectos divinos. Se essas condições humanas, visto que para a compreensão nossa, o quimitismo, tradições como a quemética mantiveram a personificação, entre aspas, dos fenômenos naturais, enquanto zoomorfia. Então, prestem muita atenção, mas muita atenção nisso. A potência da natureza, de forma simbolizada pelos animais, tem um atributo, né, reconhecido e não tão humanizado. Então, o zoomorfismo, ele é muito antigo. Meio que remonta à era paleolítica, né? E aí vamos falar de uma outra palavrinha depois, que é o totemismo, né? Com aquelas representações de imagens, figuras de cavernas, hipóteses, etc. E em Kemet, essa ideia de zoomorfismo tem origem pré-dinástica, né? Que é um dos focos de estudo que mais me atrai. Aqui,
só para mostrar, falar um pouco sobre zoomorfismo, ó, temos uma imagem de Tahuti, Tot, né, com cabeça de ibis e corpo humano masculino. Então, aqui temos um exemplo de zoomorfismo, né, que é a questão de mesclar os elementos animais com os humanos. Então, temos o Tahuti, Tot, com cabeça de ibis e corpo humano masculino. Certo? Temos também aqui, trouxe para mostrar para vocês, a Heru, né? A mesma coisa, cabeça de falcão, corpo masculino, humano. E aí temos uma outra personificação, só que não é zoomorfa. Por exemplo, né, como temos diferentes, de Heru, né? Aqui representada num ser humano, corpo feminino, né? Mas que porta os chifres, porque ela também, Heru também é representada com uma vaca, né? A vaca celestial. Né? Algumas pessoas confundem Isis com Maat também, mas essa representação é de Hathor, Heru. Tem outras, tá bom, gente? Com o tempo eu vou mostrando para vocês. Bom, se o quimetismo, se ele é zoomórfico, ele mistura elementos da natureza, né, que são os animais, com atributos que a gente pode reconhecer como sendo masculino e feminino nos seres humanos. Até porque seria bem ruim, bem estranho ficar representando uma cadela e um cão, né, para mostrar essa dualidade. Então, é por isso que eles são representados nas figuras próximas a nós, humanos. Senão, não seria feito. Então, o fato de serem humanos não significa que eles são humanizados, tá? Só para fazer entender. É que ele carrega um caráter bem clânico, né? Bem totêmico. Então, sobre, por exemplo, os agrupamentos de aldeias, cidades que tinham relações com esses totens, essas divindades, a gente pode falar em outro momento, tá? Que dá um outro capítulo, que é o mesmo que ocorre até hoje em países da África, né? O que eu quis dizer com isso? Por exemplo, tem cidades na Nigéria que quem nasce, por exemplo, na cidade de Oiá, a sua geração, a sua descendência por décadas, por gerações, séculos, milênios até, sempre vai ser relacionada a Oiá, a Yansan, né? Porque é o clã daquele lugar. E em Kemet acontecia a mesma coisa. Então, antes da pessoa dizer que era filha de Isis, filha de Anubis, tem que ver essa questão da cidade onde a pessoa nasceu, então tem a identificação por região, né? Claro que hoje, né, logicamente, o kemetismo não trata disso porque 99% da população que pratica kemetismo não nasceu no Egito, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Isso é um tema para um outro curso, tá bom? Mas só para dar a entender de que a questão do totemismo está muito presente também em Kemet, tá? Bom, o Neter, os Neteru, são princípios, como a gente já falou, né? Então, são leis universais, leis cósmicas, como queiram chamar, mas também são divindades. Elas são imanentes desses fenômenos, desses princípios, que vão se manifestando na medida que vai se materializando. Como assim? Por exemplo, o grande logos do universo, né? Como Tahuti, aquele que deu o som a tudo, tudo que se manifesta, ou que pode se manifestar através dos seus vários arquétipos e qualidades, subqualidades, em comunicação de animais, de plantas, na inteligência comunicativa humana, etc., é ligada a Tahuti, certo? Então, olha só, sai do princípio mais cósmico, mais abstrato, né? Mais macrocosmo, e vai se densificando até a sua materialização. Então, um Neter nada mais é do que um princípio geral que vai se subdividindo até as manifestações mais físicas, mais densas. Prosseguindo. Então, eles são também conceitos e forças que têm papéis bastante dinâmicos, né? Muito fluidos,
E como eu já disse, cada Nether tem uma capacidade de expandir a sua natureza para se manifestar de inúmeras formas e atributos. Depois eu vou explicar isso por quê, tá? E aqui a gente avança um pouquinho. O que torna possível esse acesso e a essa nossa capacidade de manejar essas forças, né? Que é trabalhar com a magia, no caso. O que a gente chama no Kemetismo de Rekka, né? Que é o termo que depois foi aplicado à magia. Então, os Netiru, eles se manifestam de diversas formas, né? Detalhe, a gente, se for ficar falando sobre a origem deles, do universo, aí já é um papo para 5 horas no mínimo, que a gente pode fazer aos poucos, tá? Então, no pensamento kemético, existe uma concepção bem complexa sobre a existência de múltiplas realidades. Vamos lá. Sobre múltiplas formas de realidade ao nosso redor. Tipo, além da realidade material, aquela que a gente enxerga, toca, sente, cheira, etc., existem os multiversos. Para quem já ouviu falar deles, ok, mas quem nunca ouviu falar, sugiro que procura, né? Multiversos. Primeira tarefa de vocês, né, no nosso curso. Escrevam no caderninho. Pesquisem sobre multiversos, porque isso vai ser muito importante para entender outros conceitos depois dentro do kemetismo. Tá bom? Vamos continuar. Então, se o ser humano ele é composto de várias partes, né, por vários corpos, no caso, da mesma forma, tanto espíritos quanto os Netiru também. Então, eles são feitos de muitos desses elementos, né, até para poderem agir nessas diversas realidades. E por isso que é comum a gente ver a representação de um Nether na forma do seu Ka, né? Legal, né? Então, isso explica como que as imagens de culto, que a gente chama de Tut, né? Tut significa imagem, né? Tutankhamun, a imagem viva de Amun, por exemplo, né? Tutankhamon é isso. O Tut de Nether, né? A imagem de Nether, são importantes nos templos e nos rituais. Tá? Eu vou pegar agora, mostrar para vocês, vou passar aqui um PDF para ver algumas imagens. Aí temos, que estava mostrando para vocês em estátua viva, aqui temos a estátua à esquerda de Ampu, de Anubis, né, fazendo o gesto de Dua, que é a adoração, né, posicionando-se com o pé esquerdo à frente, que tem toda uma simbologia, tá? Depois temos uma máscara ritualística funerária usada pelo sacerdote Sem de Ampu, depois vamos ver isso. E depois temos uma figura logo embaixo, no centro, da própria estatueta de Anubis, né, de Ampu, na forma do cão negro. Porque ele é representado, ora, em forma zoomorfa, né, com corpo masculino, e ora animal. Vamos ver depois. E no outro lado temos, igual na esquerda, o próprio Ampu segurando alguns instrumentos mágicos, entre ele o cajado, né, o mangual, e o as, que é um cetro de poder, né, junto com o Ankh e o Tet, tudo junto, né, simbolizado aí, na verdade, pode estar representando, inclusive, um sacerdote com a máscara de Anubis, tá? Vou